Olá! No último episódio, falamos sobre algumas etapas do gerenciamento de riscos. Depois que você conheceu o ambiente, definiu os objetivos, identificou e analisou os riscos, as próximas etapas são a avaliação dos riscos, a resposta aos riscos, as atividades de controle, a informação e a comunicação e o monitoramento. Então, vem com a gente! No episódio anterior, vimos que por meio da matriz de probabilidade e impacto, conseguimos identificar o nível do risco. Após obter o número resultante desta avaliação, baseado em critérios de classificação previamente estabelecidos, podemos classificar o risco em crítico, alto, moderado ou pequeno. Essa classificação irá ajudar a identificar o que deve ser feito com esse risco. Mas para isso, também precisamos saber qual é o apetite a risco da nossa instituição. Então vamos lá. O apetite a risco é a definição do nível e do tipo de risco que a organização está disposta a enfrentar para implantar sua estratégia, atingir seus objetivos e agregar valor. No setor público, trata-se de um ato administrativo chamado Declaração de Apetite ao Risco, o qual definirá os níveis de risco mais relevantes e qual abordagem deverá ser utilizada para seu gerenciamento. Desse modo, todos os gestores da instituição poderão identificar para qual nível de risco devem ser concentrados maiores esforços. E com base nessa declaração, definem-se então as respostas aos riscos. São elas evitar, transferir, aceitar ou tratar. Evitar um risco pressupõe não dar continuidade àquele processo de trabalho. Por exemplo, o cancelamento de um voo por conta de uma tempestade. Já a transferência do risco ocorre quando ele é total ou parcialmente compartilhado com outra área ou instituição, como no caso da contratação de um seguro ou a terceirização de uma atividade. Aceitar um risco significa que o nível deste risco é tolerável e compatível ao apetite a risco da instituição e, portanto, não há necessidade, em termos de custo-benefício, de empreender ações visando seu tratamento. Tratar o risco envolve ações que objetivam a detecção e a mitigação do risco, ou seja, criar controles para diminuir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto, caso ele venha se materializar. Por exemplo, os pilotos de avião passam por muitas horas de capacitação para poderem pilotar uma aeronave. Também precisam realizar uma extensa conferência dos equipamentos antes de levantar voo. Há também rigorosos procedimentos para a manutenção preventiva das aeronaves. Todos esses controles são implantados para aumentar a segurança de que, em condições normais, o risco do avião cair seja praticamente inexistente. Uma vez avaliado que o risco precisa ser tratado, é fundamental pensar nas estratégias e nas atividades de controle que serão necessárias. Nesta fase, os riscos são tratados individualmente e com ações específicas, levando em consideração todo o contexto levantado até então. A implementação de controles pode ocorrer de forma preventiva ou detectiva. Os controles preventivos atuam na probabilidade e nas causas do risco. Já os controles corretivos atuam no impacto e consequências do risco. E os compensatórios permitem mitigar o risco ocorrido devido a uma falha de controle ou até que o controle definitivo possa ser implementado. Um exemplo de controle compensatório seria: se o ideal é a utilização de um sistema informatizado, porém o tempo para sua implementação é longo ou o custo é muito alto, pode-se adotar controles manuais, como planilhas ou checklists. A etapa de implantação de controles é fundamental, pois é neste momento que uma análise cuidadosa e criteriosa deve ser realizada para que os controles mais adequados sejam implantados. Mas só a definição do controle não é suficiente. A comunicação, a informação e o monitoramento também são etapas importantes e que devem ocorrer durante todo o processo de gerenciamento de riscos. Continuaremos a falar deste assunto no próximo episódio. Então, até breve e conecte-se ao controle!